Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre som e fenômenos ondulatórios. Vamos começar aprendendo sobre o som. O som é uma forma de energia que se propaga através da compressão e descompressão das camadas de ar próximas à fonte emissora, gerando uma sequência de perturbações que se espalha pelo espaço. O som é considerado uma onda mecânica, o que significa que ele precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, o som ele não se propaga no vácuo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? Num filme de ficção científica, se uma nave espacial explode, nós escutamos o som dela explodindo. Mas, na verdade, no espaço, isso não seria possível, pois o espaço não possui nenhum meio material para que o som possa se propagar. Então, uma qualidade específica que o som possui é que ele, além de ser uma onda mecânica, para que ele possa se propagar, ele precisa de um meio material. Ou seja, no vácuo, o som não se propaga. Tipos de ondas. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, a direção de propagação e a direção de vibração. Quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Exemplo, ondas em cordas, ondas sonoras e ondas do mar. Pela necessidade que elas possuem de um meio material para se propagar, as ondas mecânicas elas não podem se propagar no vácuo. As ondas eletromagnéticas são ondas geradas por cargas elétricas, oscilantes. Elas não necessitam de um meio material para se propagarem, podendo propagar-se também no vácuo. Exemplos são ondas de rádio, luz e raio-x. Quanto à direção de propagação, as ondas são classificadas em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. As ondas unidimensionais são aquelas que se propagam numa só direção, como as ondas em cordas, por exemplo. As ondas bidimensionais, elas propagam-se num plano, como as ondas da superfície da água em um lago. E as ondas tridimensionais propagam-se em todas as direções, como as ondas sonoras no ar atmosférico. Quanto à direção de vibração, as ondas classificam-se em transversais e longitudinais. As ondas transversais são aquelas em que as vibrações elas são perpendiculares à direção de propagação, como as ondas em cordas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de ondas transversais. A direção de propagação da onda está indicado aí na figura, assim como a direção de vibração. A direção de vibração é aquela em que a seta está apontada para cima ou para baixo. E a direção de propagação é aquela em que a seta está apontando na direção horizontal. Então vejam que a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação. Então, como a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, esse tipo de onda é chamado de transversal. Já as ondas longitudinais são aquelas em que as vibrações elas coincidem com a direção de propagação da onda. Um exemplo de ondas longitudinais são as ondas sonoras, ok? Então, nós vimos que as ondas classificam segundo a natureza como ondas mecânicas e eletromagnéticas. Quanto à direção de propagação em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais.
E quanto à direção de vibração, em ondas transversais e ondas longitudinais. Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais produzidas pelas cargas elétricas em movimento acelerado. Lembrando que ondas transversais são aquelas em que as vibrações são perpendiculares à direção de propagação da onda. O que os nossos olhos chamam de luz é uma radiação da estreita faixa do espectro de ondas eletromagnéticas. No vácuo, toda onda eletromagnética ela se propaga com uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Luz, ondas de rádio e raio-x, por exemplo, são ondas eletromagnéticas que diferem por suas frequências. Então, veja só, pessoal, a onda eletromagnética, como por exemplo aqui a luz é uma onda eletromagnética. A luz ela tem a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade da luz ela é muito maior do que a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. Ok? O conjunto de todas as ondas eletromagnéticas, baseado na frequência e no comprimento de onda, constitui o que chamamos de espectro eletromagnético, que é o que nós iremos ver no próximo slide. Bom, então vamos ver aqui o espectro eletromagnético, que nós acabamos de ver que é um conjunto de ondas eletromagnéticas que diferem apenas pela sua frequência e pelo comprimento de onda. Então, aqui tem um resumo, tá, dos diversos tipos de ondas eletromagnéticas. Aí eu coloquei aqui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama e tipos de radiação. Esses são alguns tipos de ondas eletromagnéticas, tá? Que compõem aqui o espectro eletromagnético. As frequências elas estão em hertz, tá? Como vocês podem ver aqui, e os comprimentos de onda em metros, aqui embaixo. A luz visível de nossos olhos ela não é sensível a todas as ondas eletromagnéticas. Ela compreende apenas a um pequeno trecho do espectro eletromagnético. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas diferem uma das outras apenas pela frequência e pelo comprimento de onda. Porque todas elas vão possuir a mesma velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, por exemplo, aqui as ondas de rádio, a frequência delas vai de 10 até 10 elevado a 8 Hz, tá? O micro-ondas, por exemplo, a frequência dele vai de 10 elevado a 8 até 10 elevado a 11, 10 elevado a 12 Hz, e assim sucessivamente. Teoria eletromagnética de Maxwell. Não só a luz, mas todas as ondas do espectro eletromagnético são transversais. Lembrando que ondas transversais são aquelas em que as vibrações são perpendiculares à direção de propagação. Chamamos assim porque os campos elétricos e magnéticos, eles oscilam em direções perpendiculares entre si. Maxwell elaborou a sua teoria relacionando diretamente a eletricidade ao magnetismo por meio de 4 equações que mostravam a dependência entre o campo elétrico e o campo magnético, evidenciando que variações em um provocam necessariamente o aparecimento do outro. Então, Maxwell, ele elaborou uma teoria em que unia a eletricidade ao magnetismo. Então, em muitos fenômenos eletromagnéticos, os campos elétricos e magnéticos, eles se propagam no espaço
assumindo valores máximos e mínimos periodicamente, como em uma onda. De acordo com a teoria de Maxwell, quando uma carga elétrica ela é acelerada, há uma produção de um campo elétrico, que é determinado ali pelo vetor E, e um campo magnético, que é determinado ali, no caso, por esse vetor B. Tá? Esse campo magnético é também chamado de campo de indução magnética. Esses campos, tanto o elétrico quanto o magnético, eles são variáveis. E essa variação deles determinou uma perturbação que se propaga através do espaço, e essa perturbação ela se propagava de um jeito no espaço como muito parecido com de uma onda. E daí o nome de onda eletromagnética, ok? Essa onda eletromagnética ela é determinada pela variação periódica do vetor campo elétrico e do vetor indução magnético B, sendo representada como mostra aí a figura. Observa que os vetores E e B, eles estão oscilando de forma perpendicular, sendo determinada pela variação de campo elétrico e de campo magnético. As ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo. Propriedades da onda. Imagine uma corda presa numa extremidade e na outra uma pessoa faz um movimento repetitivo de subida e descida, formando uma onda transversal. Chamamos de crista os pontos mais altos dos pulsos de ondas e de vales os pontos mais baixos, como vocês podem ver aí na figura. Período e frequência. O período T de uma onda pode ser definido como o tempo necessário para que duas cristas consecutivas passem pelo mesmo ponto da corda. Por sua vez, a frequência F de uma onda é o número de cristas consecutivas ou de vales consecutivos que passam por o mesmo ponto da corda a cada unidade de tempo. A frequência de uma onda é a quantidade de oscilações realizadas por unidade de tempo. Então, basicamente, a frequência é a quantidade de oscilações realizadas por unidade de tempo. E aí, a gente chega à seguinte conclusão, que se o período de uma onda ele é definido pelo tempo necessário para que duas cristas consecutivas passem pelo mesmo ponto da corda, e a frequência é o número de cristas consecutivas ou de vales que passam por o mesmo ponto da corda, então a gente chega à conclusão que uma é o inverso da outra. Ou seja, o período é o inverso da frequência. Comprimento de onda. A distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos é denominada de comprimento de onda e é representado pela letra lambda. E o A é a amplitude da onda. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas, como está aí na figura, ou de dois vales, essa distância aqui de baixo. E a amplitude é essa parte mais alta da onda. Equação fundamental da onda. Como a onda se propaga com velocidade constante, vale a expressão do movimento uniforme, S igual a V vezes T. Pensando em uma onda, podemos reescrever essa equação fazendo o seguinte, colocando no lugar de S lambda, no lugar de T minúsculo, T maiúsculo, T de período. E lembrando também que o período é o inverso da frequência. Então, vai ficar assim, ó. Lambda é igual a V vezes T.
Só que esse Tzinho é trocado pelo T maiúsculo, o Tzão. Então ficou lambda igual a V vezes Tzão. Só que Tzão, que é o período, ele representa o inverso da frequência. Então ficou lambda igual a V vezes 1 sobre F. Vezes 1, V vezes 1 vai dar V. Então a equação fundamental da onda ficou sendo lambda igual a V sobre F. Então agora eu vou pegar essa fórmula aí, galera, e vou aplicá-la em alguns probleminhas que iremos resolver sobre ondas. Então vamos lá. Então vamos aí para o primeiro exemplo, que diz assim: na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 30 metros por segundo. Determine o comprimento da onda, o período, frequência da onda e a velocidade da onda. Então vamos lá para a solução. Então vamos aí para a solução, né? Bom, o comprimento de onda, ele estava bem aqui na nossa cara, né? Porque de acordo com o que nós acabamos de ver, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Então, como aqui ele deu a distância entre duas cristas de 15 metros, então o comprimento da onda vale 15 metros. Para nós encontrarmos a frequência, eu coloquei aqui a equação fundamental da onda, que é lambda igual a velocidade dividido pela frequência. Aí eu troquei de lugar a frequência com o comprimento de onda. Então ficou F igual a V dividido por lambda. Basta substituir os valores agora, né, já que a velocidade era de 30 metros por segundo. Então, dividindo 30 por 15 vai dar 2 Hz. Esse é o valor da frequência. Bom, a velocidade foi dado que é 30 e o período é o inverso da frequência. Ou seja, o inverso de 2 é 1 sobre 2, que dá 0,5 segundos. E como eu já disse, a velocidade já foi dada, que é de 30 metros por segundo. O exemplo 2 é uma questão da PUC que diz assim: numa noite, da janela de um apartamento situado no 9º andar de um edifício, Mário observa um clarão de um relâmpago e, após alguns segundos, ouve o ruído do trovão correspondente a essa descarga. A explicação mais aceitável para o fato é: a emissão do sinal sonoro é mais demorada que a emissão do sinal luminoso? O sentido da audição de Mário é mais precário que o da visão? O sinal sonoro propaga-se no espaço com menor velocidade que o sinal luminoso? O sinal sonoro, por ser onda mecânica, é bloqueado pelas moléculas de ar? E a trajetória seguida pelo sinal sonoro é mais longa que a do sinal luminoso? Então, veja só, o rapaz, o Mário, ele estava na janela de seu apartamento quando ele observa o clarão de um relâmpago e, após alguns segundos, ele ouve o ruído do trovão. E aí, qual das explicações aqui é a mais aceitável? E aí tem as opções de A até E. E aí, qual seria a resposta dessa situação? Então, a solução do problema é simples, é a alternativa A. A velocidade do som ela é bem menor que a velocidade da luz. A velocidade do som é 340 metros por segundo e a da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou seja, a emissão do sinal sonoro é mais demorada que a emissão do sinal luminoso, justamente pelo fato de que a velocidade da luz ela é muito mais rápida e muito maior do que a velocidade do som. E para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 3, que diz assim: um radioreceptor opera em duas modalidades. Em AM, cobre o intervalo de 550 a 1550 kHz. E em FM, de 88 a 180 MHz. A velocidade das ondas eletromagnéticas é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo.
Quais são aproximadamente o menor e o maior comprimento de onda que podem ser captados por esse rádio? Bom, antes de nós resolvermos o problema, para deixar bem claro o seguinte, que a frequência de FM ela é menor que a frequência de AM, tá? Então, com certeza o menor comprimento de onda vai ser aquele que vai estar em FM e o maior comprimento de onda vai ser aquele que está em AM. Então vamos lá para a solução. Então vamos aí para a solução, colocando aqui a fórmula da equação fundamental da onda. Comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência. 1 MHz corresponde a 10 elevado a 6 Hz. Então, vamos lá. A velocidade é a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8. Até porque ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas, a sua velocidade é a mesma da velocidade da luz. Então, ficou 3 vezes 10 elevado a 8. E como a frequência era de 108 MHz, a frequência em FM, 108 MHz, passando para Hz, fica 108 vezes 10 elevado a 6. 3 dividido por 108 dá 0,0278. E 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 6 vai dar 10 ao quadrado, que é 100. Fazendo agora essa multiplicação, vai dar aproximadamente 2,8 metros. Esse é o menor comprimento, porque como eu falei para vocês antes, né, a frequência de FM ela é bem menor do que a frequência em AM. Então, no caso aqui, esse vai ser o menor comprimento. Agora, fazendo o maior comprimento, utilizando a mesma fórmula, sendo que a frequência em AM, a unidade é dada em kHz. KHz, 1 kHz vale 10 elevado a 3 Hz. Então, como eram 550, então ficou 550 vezes 10 ao cubo, que dá a mesma coisa que 55 vezes 10 elevado a 4. 3 dividido por 55 vai dar 0,0545. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 4 vai dar 10 elevado a 4, que é 10.000, que multiplicado por 0,0545 vai dar exatamente 545 metros, que é o maior comprimento de onda. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael, o cara. Espero aí que você tenha gostado da minha aula. Se gostou, dá aquele joinha esperto aí para mim. E, se possível for, compartilha aí meus vídeos aí para dar aquela moral maneira aí pro professor que ele está precisando. Inscrevam-se aí também no meu canal, professor Abimael, o cara. Que aí assim vocês vão poder ficar sempre por dentro, né, das aulas que eu tenho postado aqui no YouTube. Tanto de matemática quanto de física também, ok? Fiquem com Deus aí, um forte abraço. Lembrando sempre que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele se entregou numa cruz para redimir o pecado de toda a humanidade. Forte abraço aí, galera, e fica aí ligado nas próximas aulas que virão por aí. Até mais. Tchau, tchau. Fui!